Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Thalita, eu tenho um blog, gente, blog na época dos dinossauros, mas realmente o blog fez 10 anos esse ano. Enfim, se chama Casa de Colorir, eu produzo conteúdo há 10 anos para a internet, conteúdo relacionado à decoração, a morar, a faça você mesmo, em como a gente pode se conectar com a nossa casa de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais inspiradora. E acho que a pandemia veio aí para nos obrigar, né? Quem já não estava nesse momento de conexão se viu precisando se conectar com a própria casa para até manter a nossa sanidade, né? A nossa saúde mental. Acho que ficou cada vez mais claro o quanto que a nossa casa é o nosso pilar, né? Da nossa estabilidade emocional, da nossa saúde, da nossa relação interpessoal. E eu montei uma palestra aqui para a gente trocar uma ideia, a convite da Chatuba Materiais de Construção, em parceria com a Coral, minha grande parceira. A Chatuba Materiais de Construção tem esse YouTube, acabou de lançar, então os conteúdos estão entrando ainda, né, num slow opening, num soft opening, né, numa inauguração, mas o objetivo é que esse conteúdo seja cada vez mais enriquecido com inspirações, com informações. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de certa forma inaugurando, mas fazendo parte desse início desse projeto de construção de conteúdo. E cada vez mais conteúdo relevante, conteúdo inspirador, conteúdo que muda positivamente a vida das pessoas, é o que a gente quer. Bom, vamos lá. Vamos começar a bater um papo, né, sobre essa palavrinha aí, tendência, né? Que eu comecei a observar ao longo do tempo que a gente costuma confundir um pouco, né, o significado dessa palavra tendência. A gente tende, olha aí a redundância, mas a gente tende a misturar tendência com moda, sabe? E tendência é algo que vem antes, né? Tendência, gente, é leitura, né? A tendência é a leitura ou a observação de comportamentos, de pensamentos que vão levar a uma mudança, né? E a moda é a representação dessa tendência. Então, a gente pode dizer que a tendência é algo imaterial, é algo intangível, é algo que se observa. E a moda é algo tangível, ou seja, é a aplicação dessa tendência, né? Por exemplo, na moda, a tendência é uma busca pela nostalgia, pelo estilo que as nossas vós usavam quando eram jovens, uma busca pelo passado, um conforto em se encontrar em algo reconhecido no passado. Já a moda são as roupas dos anos 70, uma calça boca de sino que volta e por aí vai. Por isso que é importante a gente já começar essa conversa diferenciando, né, ou entendendo o significado de tendência e separando essa palavrinha da moda. Por que isso? Porque quando a gente fala de cor do ano, por exemplo, né, e a Coral acabou de apresentar agora na semana passada, já, para quem não descobriu ou quem não teve acesso, que foi uma palestra muito legal, que foi transmitida para 5 países simultaneamente, liberada para todo mundo, e a Coral apresentou a cor do ano. Eu, há 8 anos, tenho o privilégio de acompanhar presencialmente a cor do ano, né, da Coral. E como pesquisadora de tendência e produtora de conteúdos de decoração, eu também estou sempre ligada nas cores do ano de outras marcas, não só de tinta, né? Mas grifes grifes que conseguem categorizar as cores. Por exemplo, uma Pantone, né? E por que no mesmo ano, uma cor do ano de uma marca é azul, a outra cor do ano de outra marca é verde, a outra cor do ano é rosa, né? E a gente simplesmente absorve isso e coloca isso em prática como se isso fosse uma cor que estivesse na moda. Porque cada marca, cada empresa teve uma leitura diferente para chegar àquela cor, né? Então, assim, a Coral, por exemplo, no ano passado, né, na cor do ano desse ano, que foi apresentada ano passado, que é a Praça no Inverno. Por que a Coral chegou no Praça no Inverno? Porque era um momento de silenciar um pouco mais,
de trazer tranquilidade, um momento de uma introspecção ativa, né, de você escolher se introspectar. Então era uma cor que traduzia muito essa quase uma melancolia do bem, sabe? Porque a gente tem praça no inverno, né, gente? É um nome de muita melancolia, né? Como se fosse uma praia no inverno. E eu fiquei pensando o quanto que essa tendência foi acertada. É claro que a Coral não previu uma Covid, né? Uma pandemia, mas não é de hoje que a gente já previa que as mazelas, né, do mundo moderno deveriam ser tratadas com mais introspecção, né, do que você ser extrovertido. Então, a Praça no Inverno veio com essa tendência silenciosa, calma, gentil, né, de você apresentar uma cor que traduza aquele espírito daquele ano. Por isso, para a gente descobrir uma tendência, é muito mais importante, não está virando aqui o meu slide. Foi. Por isso, porque para a gente descobrir uma tendência, é muito mais importante a gente observar o nosso redor e absorver informações para que a gente consiga criar uma sensibilidade também de leitura de tendência. Senão, a gente, e eu estou falando aqui também, não só para pessoas que estão decorando a própria casa, né? Estou falando com profissionais de arquitetura, com designers de interiores. Quando a gente propõe uma nova cor para um projeto, é muito mais importante que a gente entenda o motivo da escolha daquela cor do que só replicar moda, né? Ah, eu estou sugerindo a praça no inverno ou creme brulee porque a Coral falou que é a cor do ano e a gente vai aplicar. Vai ser muito difícil você conseguir convencer o seu cliente a colocar uma cor com esse argumento. E uma tendência que a gente vem observando, e não é de hoje, e é uma palavrinha que eu uso há muito tempo nos meus projetos, e na minha maneira de me comunicar e de me conectar com a minha casa, que é o afeto, né? E no começo, quando eu falava de afeto na decoração e na relação com a nossa casa, isso me parecia ainda um pouco utópico ou até um pouco ingênuo. Ah, a gente vai falar de afetividade para falar de decoração e até de arquitetura? Não cabe. Olha que não demorou muito para a mídia especializada já perceber também o quanto que o afeto era uma ferramenta para a gente colocar em prática, sim, e uma ferramenta intangível, incalculável, né? Mas era uma ferramenta muito potente para a gente colocar em prática na nossa casa. E tá aí, né? Deixa eu ver, vocês conseguem acompanhar o meu mouse? Faz um joinha aqui, só para eu saber. Tá conseguindo, Chatuba? Tá, beleza. Só para eu saber se eu posso mexer o meu mouse. Então tá aqui, olha, casa e jardim, garimpo com afeto, casa e jardim, urbano com afeto, decora afetiva, traço afetivo, casa e construção moderna e afetiva, mais casa e jardim, lugar de afeto, casa Cláudia, cozinha, espaço de afeto. Então, assim, e isso são prints, gente, de revistas dos últimos 3 anos, 2 anos. Então, ficou cada vez mais óbvio que a gente precisa de uma leitura emocional e sensível para a gente falar da nossa casa ou para a gente construir a casa de outras pessoas, né, como cliente. Tá aqui, olha, Casa e Jardim gosta muito dessa palavra e não tá errada não, tá bem certa. Vamos falar aqui um pouco de Casa Cor, né? Estou morrendo de saudade, não vejo a hora de voltar. Em 2018, o tema da Casa Cor, e para quem não sabe, gente, a Casa Cor é a principal mostra, né, de decoração não só do Brasil, da América Latina, e a Casa Cor anualmente cria um tema único para todas as casas cores, as Casa Cor, para todas as suas filiais do Brasil e da América Latina enfim. E o tema da Casa Cor de 2018, depois a gente fala do de 2019, o tema da Casa Cor de 2018 foi Casa Viva, uma casa que respira, né? Então a gente já começou lá em 2018 a ventilar essa importância da comunhão entre morada e natureza, mesmo que você não more no mato, né? Então a gente viu
muito essa invasão do verde, né? Quem já está acostumado com decoração e tendência, já ouviu falar em Urban Jungle, que é essa tendência, né, do verde dentro de casa, uma selva urbana, ou então do greenery, que é isso, é deixar o verde invadir a sua casa. E o que a gente viu muito no Casa Cor de 2018 era essa falta de limite entre o interno e o externo, onde a natureza acaba e a sua decoração começa. E a gente viu muito, olha, essa ligação com o tronco, com a árvore, com o natural. Então a gente já estava nesse caminho em cada vez mais valorizar, né, a natureza como até um ponto de aterramento, né? Vocês vão ver que a gente cada vez mais procura aterrar dentro de casa. E aí a gente tem algumas palavrinhas complicadinhas, mas que eu vou traduzir com vocês, mas para vocês verem o quanto a gente anda num caminho de conexão, de autoconhecimento, de autocuidado, né? E o autocuidado vai muito além da máscara na cara e do escalda-pés, né? Você cuidar da sua casa também é um ato de autocuidado. E aí eu tô colocando 5 expressõezinhas pra gente ficar de olho, porque são expressões que não foram criadas ontem, que já existem, mas cada vez mais traduzem essa maneira da gente olhar para nossa casa hoje em dia, que é o Urban Jungle, que é esse conceito de você trazer a selva, né, a natureza para dentro de casa, seja num apartamento, seja num kitnet numa grande cidade. E Urban Jungle, traduzindo, é isso, né, gente? É selva urbana. O kintsugi é uma técnica oriental de consertar porcelanas e louças usando uma liga que leva ouro. Então, naquela liga quente, né, com cola ou então com solda, leva também um pó de ouro que acaba valorizando o objeto que foi quebrado e talvez iria para o lixo. Então, o kintsugi, ele vem como uma maneira de valorizar a falha, de valorizar a rachadura, né? Tem uma frase muito importante, muito bonita, que é isso, né? A rachadura é importante, the crack, né? Enfim, vou traduzir para rachadura, mas a rachadura é importante porque é por ela que a luz entra. Né? Então tem toda uma sensibilidade da gente valorizar o imperfeito, valorizar o que tem falha. E aí a gente cai no wabi-sabi, que também é uma filosofia japonesa que acabou se traduzindo para a estética também, que o wabi-sabi é a valorização da ação do tempo. É a beleza no deixar ser, no deixar passar, no deixar envelhecer. E a gente vê muito isso também nos projetos de decoração, né? Quando a gente coloca um móvel que está desgastado perto de uma parede super bonita, esse contraste, ou então ao contrário, né? Uma parede manchada ou uma parede calculadamente manchada, né? Por exemplo, a Coral tem o Decor Efeito, que tem 4 efeitos, que é o cimento queimado, o nuage, mármore e o velvet. E ele traz esse efeito meio manchado, meio texturizado, que só traz, hoje em dia, mais aconchego, mais relevo, mais textura e mais personalidade para a sua casa. O rigor, que é uma expressão muito estranha, né? Rigor, esse acento holandês, dinamarquês, eu esqueci, gente, se é holandês ou dinamarquês, tá? Essa expressão. Mas ela é uma expressão também que valoriza o aconchego, né? Ela valoriza aquele dia de chuva que você consegue se recolher na sua janela e simplesmente ouvir a chuva, ou ler um bom livro, ou tomar um chá quentinho. E isso virou uma estética de morada. Eu acho que o Pinterest, por exemplo, é o rei da estética rica, né? E se antes isso parecia um pouco hedonista ou até um pouco de escapismo, se a gente ainda não aprendeu a viver o rig na pandemia, a gente surtou, né? Porque se a gente não aprendeu a valorizar a chuvinha da janela, o chazinho quente, as horas de silêncio lendo um bom livro, num acolchoado, num fofinho. E aí, como é que a gente aplica o rig, né, na decoração? É no aconchego, é na textura,
é no pelo, na pelúcia, na lã, no quentinho da vela, no calorzinho da cor que você vai pintar na parede. É realmente você usar ferramentas tangíveis para que o aconchego consiga se traduzir na sua casa, ou para que você consiga se inspirar a ter uma atitude de mais aconchego na sua casa. E as cores podem fazer isso, tá? A gente vai chegar lá na frente. Jomo. Se vocês não sabem o que é jomo, vocês já devem ter ouvido falar pelo menos em fomo, que é a origem dessa expressão, né? E o oposto do jomo. O fomo é uma expressão em inglês, é uma abreviatura, uma sigla, na verdade. Eu confundo abreviação com sigla. Mas isso é uma sigla. O FOMO é o Fear of Missing Out, que traduzindo grosseiramente é o medo de perder as coisas, medo de estar perdendo. É isso, mas antes da pandemia, né, quando a gente estava em casa no celular e conseguia e via aquele amigo na festa, o amigo no restaurante, o amigo no cinema, e a gente sentia aquela ansiedade de achar que está todo mundo lá fora vivendo e você não está vivendo. Isso se chama FOMO e é uma ansiedade generalizada que o mundo virtual nos trouxe. Porém, tem uns 2 anos que começaram a surgir essa expressão JOMO, que é justamente o oposto, né? Que é o Joy of Missing Out, que é a alegria de perder as coisas. É você sentir paz em não estar naqueles lugares todos, em não estar na festa, em não estar no bar, em estar em casa ou fazendo o que você quer, mas num movimento contrário a esse, né? De estar na rua, de estar vivendo tudo, de estar fazendo tudo. E a outra sensação, gente, que se você não entendeu o jogo antes da pandemia, você também teve mais dificuldade de se adaptar a ela. Eu já estava me sentindo meio que uma eremita de uns 2 anos para cá, e eu não estava mais sentindo o FOMO, não. Eu sentia o JOMO, mas sem saber que essa palavra existia. Então isso me fazia meio mal, porque eu ficava, gente, eu tô tão feliz de ficar aqui em casa, isolada, fazendo as minhas coisas, cuidando dos meus bichos. Será que eu virei uma eremita? Será que eu tô antissocial? E aí vem a pesquisa de tendências, né? Vem essa leitura social com essa expressãozinha que me trouxe paz, que me mostrou que eu não estava sozinha nessa maneira de se conectar com a própria casa. Vou passar aqui. E como é que a gente está hoje, né, gente, no Brasil? E essa pesquisa, ela é de antes da pandemia, né, do final do ano passado. Como a gente está no Brasil? Nós somos o país mais conectado em número de pessoas, porque nós somos um país continental, né? Então, assim, nós somos um país ultra, super conectado para o bem e para o mal. O Brasil, antes da pandemia, já era o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Estamos vivendo uma entropia, que é um termo que a gente pegou emprestado da física, né? Que é quando estamos num estado físico, imaterial, e esse estado sofre um baque, muda de estado. Antes dele mudar de estado, ele passa por essa entropia, né? Que são as moléculas enlouquecidas até se assentarem de novo no outro estado. E a gente está há muito tempo nesse estado de entropia, né? Que não está passando. Né? A entropia, ela parece que chegou para ficar, e geralmente a entropia é um estado momentâneo. Então, assim, não podemos ignorar que a gente está nesse momento. Aqui, eu não consegui traduzir para vocês, mas isso é um esqueminha muito interessante, que eu vou traduzir agora, que não vai ser muito difícil, mas só para a gente ver como é que a gente estava antes da pandemia, né, em relação à nossa casa. Aqui é a nossa casa. E a gente usava a nossa casa basicamente para descansar e se divertir. Né? Então, na nossa casa, a gente mora, a gente descansa, a gente se alimenta, e fora da órbita da nossa casa, que ficava o trabalho, o social, o aprendizado, o exercício, a bebida, a comida, e com uma órbita, olha, mínima para dentro de casa. Né? A gente tinha essa diversão fora de casa, o social fora de casa, que às vezes acontecia dentro de casa, mas estava aqui, olha, majoritariamente fora da nossa morada.
como é que a gente ficou, né, na pandemia? E a gente já está aqui, tá? Mas na pandemia, tudo isso desapareceu, num estalar de dedos. Tudo isso foi para dentro de casa. A gente teve, olha, que a casa, né, se inflou. E não é só seu, né, gente? É de quem divide a casa com você também. Então a gente ficou com uma casa super inflada, onde o morar, o aprender, o trabalhar, o socializar, o beber, o comer, foi para dentro de casa. E como é que a gente está agora, né? A gente não pode nem chamar de pós-pandemia, né, gente? A gente ainda está na pandemia, mas o nosso comportamento social já está indo para essa pós-pandemia, que é, olha, aquela casa que antes estava vazia, tá vendo, de pilares, ela vai continuar saturada. A gente não vai voltar a essa casa só com esses poucos pilares e os outros orbitando do lado de fora. A casa vai continuar inflada. Então, a gente está falando, a gente já está saindo um pouco, bastante, dessa conversa de não vamos ficar em casa, né? Se bem que eu estou super defendendo isso ainda, porque eu sou privilegiada, então eu trabalho de casa, consigo, mas, né, eu acho que esse discurso de ficar em casa já está sendo substituído por essa nova realidade desse equilíbrio. Um equilíbrio desequilibrado, né? Porque vocês estão vendo que a casa ainda está inflada nos nossos pilares e vai continuar, tá? Muitas empresas fecharam, muitas empresas estão começando a trabalhar de forma perene com seus funcionários em casa, muitas academias ainda não abriram, então isso aqui vai ser uma realidade cada vez mais comum. Então isso não pode ser ignorado na nossa maneira de se conectar com a nossa casa ou na forma da gente projetar casas para outras pessoas, para clientes. E aí aqui a gente tem alguns dados novos, né? Esses dados são bem novos, desse caminho que o mercado imobiliário tem passado, né? Essa mudança drástica que o mercado imobiliário passou. As pessoas têm buscado mais casas no campo, as pessoas estão buscando casas maiores e escritórios menores. Engraçado, né? Assim, no meio de uma pandemia e de uma crise, né, econômica, as pessoas estão buscando morar em lugares maiores. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão fechando os escritórios, né? As pessoas estão fechando os escritórios e procurando espaços maiores para que essa casa seja tudo, para que essa casa vire o trabalho, para que essa casa vire a morada. Então, lares multifunções vão ser cada vez mais comuns. Aqui uma outra, né? Covid aumenta. Aqui, gente, interesse por imóveis rurais aumentou 310%. Então, assim, lembra aquela conexão com a natureza que eu falei para vocês, lá da Casa Cor de 2018? A pandemia só veio para acelerar mais essa tendência, né? As pessoas estão desesperadas por uma frestinha de sol, por um canto de passarinho, por uma parede verde e por aí vai. E aí uma tendência que a gente só fortalece é essa tendência do êxodo urbano, né? Desse neo-ruralismo. E existe até, gente, esse neo-ruralismo próximo, tá? O meio do mato, nessa nova tendência, é a 40 minutos daqui, é a 50 minutos de onde você mora. As pessoas estão buscando de novo esse êxodo urbano e essa simplicidade no morar, se conectando com o verde, só que ao mesmo tempo conectado com a cidade. Então não é aquela coisa, vou mudar de cidade, que também acontece, né, gente? Mas a tendência hoje é esse êxodo urbano próximo e conectado, né? É um êxodo urbano com Wi-Fi, que você consegue trabalhar, enfim. E eu gosto muito dessa frase, que a alma é o segredo do negócio, né? Porque a gente está muito acostumado... Calma aí que eu vou dar um golinho de água, rapidinho. Pronto. A alma é o segredo do negócio. Por quê? Porque antigamente, né, antes da internet, ou antes desse mundo open source, que quanto mais você compartilha, mais você soma, antes da internet a gente tinha muito essa noção de que
eu vou esconder a minha estratégia, eu não vou contar esse segredo, porque se eu contar o concorrente vai copiar. E hoje em dia a gente está muito mais em distribuir o conteúdo, né? Disponibilizar o que você sabe. As pessoas que fazem mais sucesso aí na internet são as pessoas que são mais generosas, né? São as pessoas que mais compartilham o que sabem. E aí eu gosto muito dessa frase, porque mais do que o segredo é a alma do negócio, a gente hoje precisa inverter, né, esse peso. Porque se você não pensar em afeto, em humano, em regeneração para construir a sua casa ou o seu negócio, ele não vai durar muito tempo. Ou o seu projeto vai ser um projeto que daqui a um ano essa pessoa vai procurar você de novo, ou um outro arquiteto, ou me procurar, como acontece bastante, para que a gente consiga colocar mais vida e mais alma nessa casa. E aí a gente entra num conceito de que o que é preservar e o que é regenerar, tá? Porque a gente tem falado muito de sustentabilidade. Sustentabilidade foi um termo, né, que foi, acho que um termo principal dos últimos 10 anos, e outros termos ficaram mais importantes, não ficaram mais importantes, mas também surgiram como uns termos potentes da moda, entre aspas, positivamente da moda, tá? Que é o empoderamento, feminismo, esse tipo de palavra que chegou para ficar. Porém, em 2017, eu fiz um curso imersivo de sustentabilidade chamado Gaia, que é um curso que dura 6 meses e é um curso onde você realmente mergulha em questões profundas de sustentabilidade. E foi a primeira vez que eu ouvi a expressão regenerativa, regeneração, né, usada como a maneira seguinte de lidar com o planeta e com a nossa vida, além da maneira sustentável. Porque sustentável, gente, é você, né, a palavra, né, diz por si só, é você sustentar algo. Então, eu tentei procurar no dicionário, que eu adoro, né, como boa jornalista que sou, primeiro eu vou lá na etimologia das palavras, enfim. E aí eu consegui trazer uma diferença entre ser sustentável e ser regenerativo. E aí vocês vão entender muito bem essa diferença, né, ainda mais com o que a gente está passando agora, de queimada, de Pantanal, enfim, não quero trazer baixo astral para essa apresentação. Porém, o que é ser sustentável, gente? Ser sustentável é o conjunto de práticas e ações que não trazem um impacto positivo, que não trazem um impacto negativo para a geração seguinte. Então, é você não poluir para não gerar um impacto negativo, é você não sujar, não destruir, não irritar, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também pode falar muito do nosso emocional, não desgastar. Então, são ações e práticas que não vão causar um efeito negativo na geração seguinte, a vocês. A regeneração é o conjunto de práticas e ações que geram um impacto positivo na geração seguinte. Então, não é mais aceitável ou só aceitável que a gente assuma uma ação sustentável. Porque não dá mais para sustentar o que está, né? Assim, se a gente sustentar o jeito que a gente está, a gente não vai ter muito tempo, nem de vida, nem de natureza, nem de saúde. Então, é importante que a gente assuma uma postura regenerativa, que é uma postura que realmente traga consequências positivas, ou seja, que a gente consiga reverter o que há de ruim, o que há de negativo. E quando a gente fala de sustentabilidade, gente, e de regeneração, a gente não está falando só de ecologia, né? A gente já não está só falando de a floresta que está pegando fogo, ou os rios que estão secando, ou a camada de ozônio que está ficando, né, cada vez maior, enfim, o furo, né? A gente está falando também em como ser regenerativo no nosso trabalho, na nossa saúde mental, na nossa relação com as pessoas, na nossa maneira de se comunicar politicamente. E eu não estou falando politicamente só, né, o que a gente vota, não é só político que está lá eleito. É nas maneiras, na forma de você se organizar também, né, em empresa, com seus funcionários. Então tá aqui, olha, uma casa regenerativa
Diferente de uma casa sustentável, que uma casa sustentável talvez seja uma casa que tenha um menor impacto, né, na natureza, ou que consiga economizar mais energia. Uma casa regenerativa já é uma casa que traz uma atmosfera acalentadora, que te inspira a ter laços de afeto, a ligações com a sua memória, a se conectar com as suas origens. E aí que a gente entra em 2019, que a gente teve esse Planeta Casa, né, que foi o tema da Casa Cor de 2019. E aí eu só vou assim, fazer um link com vocês, né, porque eu tô sempre, não consigo evitar sempre estar pesquisando tendência e traduzindo essas tendências. 2019, o tema da Casa Cor foi Planeta Casa. Planeta Casa. Vamos voltar aqui a esse esqueminha? Planeta Casa. Tá aqui, ó. Então, assim, o Casa Cor... E eu tô falando novamente para vocês, gente. Ninguém previu a pandemia, tá? Não é isso. Mas quem tem um olhar mais apurado e mais sensível para o comportamento humano e para o comportamento social, né? Quem consegue pesquisar tendência aliada à antropologia, já estava começando a pensar que os males contemporâneos seriam resolvidos com a introspecção e com a conexão e com o olhar para dentro. Eu também lancei uma revista ano passado, né, a revista da Casa de Colorir, e o tema foi olhar para dentro, introspectar, e parecia assim que eu falei de home office na revista, falei sobre você criar laços de afeto através de fazer um bolo, né? E na pandemia, a venda de fermento, gente, e farinha cresceu em 700%. Por quê? Porque as pessoas estão em casa com tempo de fazerem um bolo, de assarem um bolo. E o bolo é um símbolo, né, do afeto, de você reunir as pessoas ao redor da mesa. Então, olha aí, tudo se concatenando, né? E aqui ó, embaixo, sustentabilidade, tecnologia e afeto eram os pilares dessa Casa Cor de 2019. E o que eu tenho observado, né? E eu tenho observado que a gente tem caminhado muito para uma estética da tolerância, também em nossas casas. Porque essa estética da tolerância e essa arquitetura da gentileza, né? Essa estética da tolerância já vem acontecendo há muito tempo com nós mesmos e com os nossos corpos e com o nosso empoderamento, né? Nós já estamos cada vez mais acostumados com representatividade, com a variedade de corpos e belezas, e isso está começando a acontecer também com as nossas casas. A gente está saindo um pouco, e as mostras de arquitetura estão mostrando isso pra gente, tá? Tipo, 3 anos atrás, 4 anos atrás, você ia numa mostra de arquitetura e você via quase praticamente a casa dos Jetsons, sabe? Uma coisa completamente high-tech, com muito revestimento na parede, revestimento no piso. E agora você está vendo, a gente está acompanhando muito mais essa originalidade, inclusive dos arquitetos. Não sei, tá, se foi um caminho inverso, porque há 2 anos a Coral é patrocinadora, né, e fornecedora oficial de tintas do Casa Cor. Então, felizmente, não estou falando isso de publicidade não, tá, gente? Mas esse ponto realmente fez com que o Casa Cor mostrasse o que veio, sabe? Porque Casa Cor. Então, a gente está lá para ver, além de tendência de morar e de arquitetura, muita cor, muita inspiração e coragem, sabe? E culturalmente o arquiteto não é um profissional, eu estou falando aqui genericamente, tá, gente? O arquiteto não é um profissional que foi acostumado a se relacionar com cor. Ele foi acostumado muito mais a se relacionar com a matéria-prima, com o revestimento, e eu tô vendo isso se dissolver. E eu vi nessa Casa Cor desse ano, inclusive, muita ousadia. E a gente quer ir pra Casa Cor pra ver ousadia, né, gente? É igual desfile de moda em Paris, né? Ninguém quer ver taierzinho, a gente quer ver aquele vestido de noiva bufante, criativo, que faz a gente se emocionar. E eu tenho visto isso bastante nas últimas mostras de decoração. Outras tendências que a gente tem que prestar atenção, tá, gente? Existe uma expressãozinha chamada design regenerativo.
Aí está de novo a regeneração. E o que é o design regenerativo? O design regenerativo é você, através das formas e do uso dos objetos e espacialmente, trazer essa sensação de paz, conforto, seja conforto visual, conforto sensorial, para a casa das pessoas. E um dos pontos do design regenerativo é a forma circular. E aí vocês devem ficar pensando, nossa, será que é por isso agora que eu vejo tudo redondo? Que eu vejo tudo, né, em meio círculo, aqueles outros, assim, pinturas em portal? Você talvez não esteja traduzindo isso dessa maneira tão técnica, mas sim, as formas circulares, né, em contrário, né, das setas, dos quadrados, dos retângulos, dos pontiagudos, as formas circulares trazem inconscientemente essa sensação de completude, de comunidade, de pertencimento, de suavidade, de gentileza. Assim como a repetição, tá? No design regenerativo, a repetição, o senso de repetição, traz essa sensação de abundância, traz esse conforto. Por quê? Porque se tem a repetição, você consegue prever, tem essa previsão, né? Olha, aqui tem a florzinha de novo, você sabe onde isso vai dar, você sabe onde isso começou e onde isso vai terminar. O mesmo nessas padronagens, nos rapport. Rapport são essas padronagens que são infinitas, né? Por exemplo, que você consegue recortá-la e multiplicá-las. Aqui tem outro exemplo, né, desses quadros que são quase repetidos, mas não são variações. Então, esse senso de repetição te deixa no ritmo, né? te traz um ritmo e faz você ter a noção que você está em controle. E ter controle em momentos de incerteza traz um conforto, né, para a gente. A nostalgia é algo que também está vindo com tudo, tá, gente? Em momentos de incerteza, a nostalgia, ou seja, buscar conforto no passado, porque você não tem conforto no futuro, você não sabe onde você vai se apegar, então se apegar ao passado te traz uma segurança. Então vocês podem perceber que tem acontecido muito aí no Instagram de vocês, as pessoas voltando a abrir as gavetas de memória, postando foto de criança, de quando era criança. Parece que a gente está sendo ali incentivado, né, por isso, ou controlado, mas não é não, gente, é o senso comum, é como o ser humano funciona, tá? Outra coisa que traz, né, uma sensação de conforto e que o design regenerativo também usa como ferramenta é a noção de familiaridade, tá? É essa noção de pertencimento, de você se reconhecer naquilo, de você reforçar a sua identidade, se conectar com o que você gosta. E como acontece isso, né? É você realmente reforçar os seus gostos na sua casa, como um pôster de filme, a sua coleção favorita, ou a memória da sua viagem, né? Cada vez mais a gente está saindo desses espaços impessoais e neutros e indo para esses espaços onde realmente a gente consegue enxergar a nossa memória, contar a nossa história, se conectar com as nossas origens, né? Por exemplo, um baú da avó, um móvel com memória, ou a coleção de objetos inusitados, mas que traduzem quem você é ou o que você gosta, e por aí vai. Outra noção que a gente está entendendo cada vez mais é essa importância dos rituais, né? Seja qual for o ritual. E ritual, gente, é diferente de religião, né? A gente está aqui falando de vários rituais. Pode ser o ritual de você tomar café próximo à sua janela, ou o ritual de você montar um cantinho zen e meditar próximo a esse cantinho, ou de você ter um hobby na sua casa, descobrir um novo hobby e você, né, usar esse espaço para... Tô olhando aqui o chat, não chegou nenhuma pergunta, né? Tá tudo bem. Para você usar esse espaço para se conectar não só com você, mas com o que você gosta de fazer. Aqui. Uma outra tendência, gente,
que está unindo tudo, muitas das coisas que eu falei para você antes estão se unindo nesse novo Art Deco. Né? Vocês estão percebendo que essa é uma estética que está bastante em voga, só que ele é um novo Art Deco, né? Porque o Art Deco tinha esse compromisso, né, com a simetria e até com a modernidade, e uma modernidade clássica e perfeita, e clean, né? E agora a gente está vendo um Art Deco totalmente desconstruído, né? Um Art Deco que tem desgaste, um Art Deco que tem urban jungle, um Art Deco que tem memória, que tem garimpo, então, que tem forma arredondada, que sempre foi, né, uma das particularidades do Art Deco. Então, prestem bastante atenção nessa nova estética. Não que vocês tenham que seguir, né? Quem tá aí assistindo essa palestra porque quer decorar a casa, vocês não precisam replicar isso na casa de vocês, mas vejam como é ok misturar. É ok misturar o dourado com o descascado, é ok misturar o metal com o mármore, o veludo com o couro rasgado, e por aí vai. Esse é um dos ambientes que mais me encantaram no Casa Cor do Rio, do ano passado. Eu sou muito fã dessa arquiteta, ela é a Isabela Lucena. Ela realmente faz espaços, por exemplo, o espaço que ela fez em 2018 foi um espaço com muita memória afetiva, com muita lembrança, com muito passado. E ela convidou um artista que é o Tainan, que é um menino novo e que faz um trabalho com muita memória, com muita delicadeza. E em 2019 ela veio com esse Art Deco revisitado, que eu tanto gosto, tá vendo? E um revestimento super moderno na parede, muitas cores, serralheria arredondada, que é algo também que a gente não está acostumado a ver, urban jungle para tudo quanto é lado. Então tá aí essa inspiração. Aqui, novamente, ainda é o espaço dela, né? Aqui ainda é o espaço da Isabela. Isso é a parte da frente, né, desse restaurante. E aqui a gente vê uma pitada do Art Deco, mas com muito pop, né? Então, assim, essas pinturas geométricas, vocês vão perceber que a gente também está saindo um pouco da pintura amórfica, né, que é aquela pintura de ameba, sem forma, que eu acho linda e que traz muita suavidade. E essa falta de rigidez também, não só visual como técnica, né? Essa falta de rigidez ao você pintar uma parede sem precisar usar fita crepe, sem ter muita preocupação em proteger a quina. Isso também é uma estética muito tolerante, né? Ó, a Gabriela Carrara fez uma pergunta aqui, gente. Você tem dicas de plantas para aplicar o Urban Jungle em casa? Aqui, né? Vocês já viram que eu sou da Urban Jungle, né, gente? Eu botei esse biombo aqui porque eu acabei de me mudar e a minha casa está uma bagunça. Não sei se vocês estão me vendo, acho que não, né? Beleza. Você tem dicas para aplicar o Urban Jungle em casa? Tenho sim, gente. Primeiro, planta precisa de luz, planta precisa de sol, tá? Nem toda planta precisa de sol direto, mas toda planta precisa de luz. Então, o que eu aconselho vocês é montar uma composição de plantas próximo à janela. E outra coisa é escolher um cantinho próximo à janela para montar a sua composição de plantas. Outra coisa interessante para o Urban Jungle é você fazer níveis diferentes. Então, mesmo que os seus vasos tenham o mesmo tamanho, deixa eu ver se eu consigo ter aqui algum exemplo nessa apresentação para vocês. Não tem, gente, mas eu vou tentar falar com vocês aqui sem mostrar. Criar níveis diferentes para essas plantas. Então, bota um banquinho, uma caixa de madeira, um nicho, e aí vocês vão criando esses níveis, e isso também vai trazendo essa sensação. E quando eu falo nível, gente, é até o teto, tá? Até o teto. Então, assim,
Vocês podem ter uma planta no chão, uma planta um pouquinho suspensa, né, numa cadeira ou no banquinho. Uma planta pode vir do teto pendurada. E anotem aí, vou falar 5, 4, 3, 2, 1. Peguem uma caneta, que eu vou ditar para vocês algumas plantas que são muito fáceis de manter em casa, tá? Por exemplo, samambaia não é uma planta fácil. É uma planta clássica da casa brasileira. É uma planta queridinha, né, dos estilosos, dos hipsters aí de Santa Efigênia, mas é uma planta que se fica triste, é uma planta que chora muito, né, que cai muita folhinha, então é uma planta que você tem que varrer muito. Então vamos anotar aí, olha, jiboia é uma planta super fácil, zamioculca é uma planta super fácil, pau d'água é uma planta super fácil e ela é uma planta alta, né? Então ela já vai trazer esse nível diferente. Comigo Ninguém Pode é uma planta super fácil também. E vocês podem também investir, gente, em plantas de corte, né? Só tem que se preocupar em trocar a água com frequência, mas existem plantas que duram na água, enraizam na água. Então são plantas que duram muito também e não precisam de muito sol. Tá? Então vocês vão aí na feira ou no quiosque de planta e vejam se tem planta de corte que algumas enraizam na água e duram para sempre, e as que não vão enraizar na água e não vão durar para sempre, elas vão durar bastante. Elas vão durar 1 mês, 2 meses na sua casa. Manda um beijo para ela é sua fã, tá super emocionada. Quem é minha fã? Gabriela? Gabriela, um beijo! Que bom que você está aqui compartilhando conteúdo e inspiração comigo. Camila Almeida perguntou: como combinar texturas e estampas na parede? Eu não sei se a textura é a textura da parede ou se é a textura de pintura. Eu vou ver se eu consigo alguns exemplos para você, Camila. Eu não estou conseguindo te responder agora, porque eu não estou conseguindo visualizar essa textura e estampa. Mas eu acho, por exemplo, se for uma textura de efeito, né? Porque eu não estou entendendo se essa textura é tipo chapisco na parede ou se é uma textura manchada, enfim. Se for um chapisco, eu acho que está resolvido, né? Você pode usar um tom neutro ou um tom que combine com umas cores da estampa. Então, por exemplo, tenta puxar, tenta roubar um tom da estampa e pintar essa parede com esse tom, entendeu? Por exemplo, a estampa, igual essa foto aqui, a estampa tem vinho, verde, azul. Puxa uma da estampa e pinta a sua parede com textura. Não tem certo e errado, gente. O que tem é equilíbrio e harmonia, tá? Por falar em equilíbrio e harmonia, eu queria mostrar para vocês esse ambiente aqui da Ana Cristina Cunha, que eu tive o prazer de conferir pessoalmente ano passado, Casa Cor Pernambuco de 2019, tá? Cristina tá usando 1, 2, 3, 4 cores na parede. 2 texturas diferentes, né? Aqui um cimento queimado, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, assim, aqui cimento queimado, aqui um marmorizado, tá vendo? Aqui um texturizado também com esse ripado e só aqui esse neutro. Por que eu adoro esse cômodo, gente? Porque a gente ainda tem a noção de que usar mais de uma cor na parede ou mais de 2 cores vai transformar a casa num arco-íris. Arco-íris é o que eu faço no Mais Cor. Essa é a proposta do programa, né? É a proposta da gente realmente dar uma injeção de cor, uma injeção de energia através da cor nessas casas. Mas já passou da hora, gente, da gente desmistificar que o uso de muitas cores transforma a casa num arco-íris. Por quê? Porque a gente não, quando a gente pensa em cor, a gente não pode pensar em tons absolutos, que são as cores do arco-íris, por exemplo, que é o amarelo básico, o vermelho básico, o laranja básico, né? A gente precisa começar a descascar essas camadas, a descascar esse arco-íris e começar a entender que existe uma gama de vermelhos, de insaturados, ou apagados, ou mais suaves, ou laranjas, ou verdes, que vão funcionar muito bem quando combinados e que não vão trazer esse incômodo do arco-íris. Aqui, olha, no ambiente da Ana, a gente tem cinza, o ocre, o praça no inverno
e essa cor aqui, eu não sei, esse aqui é o creme brulee, o prata no inverno, um cinza no cimento queimado, e aqui, olha, eu não sei que cor é essa, tá? Mas um marmorizado num vinho, num terracota. E outra coisa muito interessante desse ambiente são essas camadas, né? São essas camadas que permitem esse recorte de cor e esse uso não generalizado na cor na parede. Né? Então, eu achei esse ambiente muito relaxante, muito sutil, muito silencioso e ainda assim, olha, no mesmo canto, com o uso de 4 cores diferentes. Chegou mais uma pergunta aqui. Dá para mesclar estilos de pintura em ambientes pequenos? Meia parede e outra pintura geométrica setorizada? Super, Letícia! A gente vai chegar lá mais para frente e vai mostrar para vocês que cor na parede e pintura nunca é sinônimo de encolher o espaço, tá? Pelo contrário, a gente pode usar isso como ferramenta para ampliar. Oi, você tem alguma dica para não borrar a parede, caso eu use 2 tintas? Tenho sim. A fita crepe vai ter que ser sua amiga, né? Muito sua amiga. Você não vai passar o rolinho muito molhado próximo à fita crepe, então você deixa o rolinho bem carregado de tinta, como a gente costuma chamar, para pintar o meio dessa parede, e quando o rolinho já estiver mais seco, você vai para a fita crepe, tá? Para perto da fita crepe. E você retira a fita crepe antes da tinta secar totalmente, para ela não criar uma película, né? E não craquelar ou descascar quando você tirar. Essa foi a pergunta da Raquel. Patrícia P. Patrícia quer pintar a porta da casa num tom mais escuro. Qual cuidado devo ter? Qual cuidado você deve ter, Patrícia? Assim, primeiro, né, usar uma tinta boa. Né? Eu uso Coralite, tá? E eu uso Coralite à base d'água, que seca rápido, não arranha, não é merchan, tá, gente? É que realmente, às vezes, a gente usa um outro tipo de tinta ou com uma tecnologia mais ultrapassada, e é igual maquiagem, gente, né? Hoje em dia, você usa um BB Cream no rosto, que tem proteção, que tem hidratação, que tem antioxidante, e o mesmo acontece hoje com a tecnologia das tintas. E que cuidado você deve ter? Possivelmente essa parede vai cobrir na segunda mão, no máximo na terceira, porque existem pigmentos e tons que são mais difíceis de cobrir, e não necessariamente são os mais escuros, tá? Geralmente são os mais vibrantes. Então, por exemplo, um amarelo, um vermelho, um verde petróleo, esses são os tons mais difíceis de cobrir. E a Bruna Keller perguntou quais são as cores e elementos que trazem sensação de acolhimento. E eu já vou chegar nessa pergunta, tá, Bruna? Não vou te responder agora, porque a gente tem essa resposta já já. Vamos seguindo, gente. Aqui é o outro lado do ambiente da Ana Cristina, que ela continua nessa paleta, tá vendo? Nas mesmas cores, mas também com essas pinturas recortadas. E essas pinturas recortadas são ótimas, até para aquela dúvida de pintar textura, ter estampa, né? Você ter uma placa de madeira para você diferenciar essa pintura, eu acho uma solução muito legal. Aqui é um espaço da Leila Bittencourt, no Casa Cor 2019, também. E eu estou mostrando aqui, o que me interessou nesse espaço é como que ela quebra esse laranjão, né? Como ela quebra essa cor, que é uma cor super difícil, com um neutro do lado. E não necessariamente um cinza, né? A gente vai falar daqui a pouco que muitas cores muito dessaturadas, né? Ou seja, com bastante cinza nelas e com pouca vibrância, elas servem como bons neutros. Talvez se esse laranja estivesse do lado de uma parede branca, esse laranja fosse gritar muito e fazer esse laranja virar um intruso. Então eu vou chegar nessa dica para vocês também. Aqui é uma tendência, tá? Que a gente tem observado, que primeiro, esse espaço também é da Leila, tá? É um outro, acho que esse espaço era até o espaço da Coral no Casa Cor, gente, era assim, daqui do Rio. Aqui a gente tem uma tendência que é pintar a arte diretamente na parede.
né? Eu acho isso muito corajoso e, ao mesmo tempo, muito generoso com você mesmo. Por quê? Porque a gente está sempre pensando, né, nessa coisa, e depois para desfazer, e depois para levar para o outro apartamento. A gente não precisa sempre ter esse foco em levar para o apartamento ou desfazer, né? Porque fazer uma pintura na parede de um apartamento é praticamente uma tatuagem no apartamento, né? Só que é tão generoso com você se presentear com uma arte dessa direto na parede que eu acho que a gente pode se permitir, sim, a isso mais vezes. Uma outra tendência, vocês estão vendo, né, gente? Isso aqui não é um quadro, tá? Isso foi pintado diretamente na parede. Uma outra tendência que eu tenho observado e que vocês podem aplicar, que é bem legal, são essas últimas cores da cartela de tinta, as últimas cores de baixo, que são as cores mais escuras. São aquelas cores que, se você olhar de noite, você vai achar que é preto. E aí, quando o sol chega, quando você ilumina, você vê que é um verde muito escuro ou que um azul muito escuro. Essas cores, elas são gentis, né? Porque elas não vibram, elas são cores realmente bastante escuras. E elas são cores que mudam de cor. Eu adoro essas cores que mudam de cor. Por que elas mudam de cor, gente? Na verdade, a cor nunca muda de cor, tá? A cor continua essa. Mas a sua percepção da cor, de acordo com a incidência de luz nessa parede, vai mudar. Se tá sol, se tá nublado, se tem uma luz amarelada perto, se não tem. E eu acho que isso também traz uma versatilidade para a parede. Outra coisa que foi feito aqui, que talvez vocês passem batido, mas o meu olho pega, é essa quebra do branco com o verde num tom surtom. Lembra que eu falei para vocês que talvez essa divisão do branco possa ficar... A gente fica nessa, vou botar um branquinho para não chamar tanta atenção? Vejam só esse lado da parede, como esse verde, olha, cria um contraste muito forte com o branco. Agora, nesse lado aqui, olha, o tom surtom da cor do verde não é nem necessariamente um tom surtom, né? Esse é um outro tom de verde, mas só de ter um verde mais claro, linkando, olha, esse escuro, já, vocês não veem que dá um equilíbrio? É isso que eu penso. Então, invistam nesses tons, gente, que são o último tom da cartela, tá? O tom mais escuro. No azul, no verde, enfim. E aí a gente começa a falar de storytelling, né? Para quem não sabe o que é storytelling, é um termo muito usado na área de marketing, porque lá atrás, há uns 10 anos ou mais, o marketing entendeu quão importante era a gente contar histórias, e contar histórias verdadeiras, né? Tanto que os influenciadores, o Instagram, tá tudo aí para provar para a gente que ninguém quer mais, né, um discurso corporativista, engessado, de cima para baixo. A gente quer conversas, né, lado a lado, frente a frente. E o arquiteto, ele tem essa responsabilidade também de contar histórias, né? Por isso que eu falo aqui que todo arquiteto é um comunicador. E cores contam histórias, né? Então, se os arquitetos não estão usando cores, eles estão perdendo, sim, uma grande ferramenta e uma grande oportunidade para contar histórias através das cores. No Mascor, teve um arquiteto numa palestra que eu dei em dezembro, que ele me fez uma pergunta que eu nunca tinha respondido antes. Esse arquiteto me perguntou como é que eu fazia para convencer as pessoas no Mascor a usarem tanta cor, né? A aceitarem tanta cor. Porque eu chegava lá na casa das pessoas e falava, isso aqui vai ser azul, isso aqui vai ser amarelo, isso aqui vai ser verde, e todo mundo topava, gente, tá? É claro que às vezes eu levava um plano B, porque eu queria as pessoas confortáveis, né? E se eu via que as pessoas não estavam confortáveis com a minha proposta de cor, eu ia, né, e apresentava uma segunda proposta. Mas, assim, todos ficavam confortáveis com aquele arco-íris, entre aspas, como as pessoas mais caretas costumam chamar. E por que eles aceitavam? Porque eu usava o storytelling para apresentar essa história para eles, né? E essa paleta de cor. Por exemplo, eu não perguntava para eles que cor que você gosta. Você gosta de azul? Você gosta de verde? Eu não fazia isso.
eu batia um papo com eles, entendia o que eles gostavam, entendia o que era valioso para eles, uma viagem importante, uma memória, uma música, um artista, uma história, e tentava traduzir isso que eles me contavam em forma de cor. Então, quando eu apresentava, por exemplo, um laranja na parede, eu não falava assim, olha, vai ser laranja porque é muito bonito, e porque na Casa Vogue apareceu, ou porque a Bruna Marquezine pintou a parede dela, vamos fazer igual. Não era isso. Eu apresentava o laranja e falava assim, olha aqui esse prato que você me mostrou, que você trouxe da viagem do Marrocos, que foi a sua lua de mel. Eu peguei esse laranja do prato e vou botar na sua parede. Não tinha como a pessoa dizer não, entendeu? A pessoa já entendia o significado afetivo que aquela cor tinha na parede. Então é sobre isso, gente, que eu quero falar com vocês. Todo arquiteto é um comunicador e a cor é uma ferramenta muito potente para a gente contar histórias nessas moradias dessas pessoas. Então, gente, todo novo projeto é sim uma nova leitura, né? Não adianta a gente se basear por tendência, né? A tendência está aí para nos alimentar, para nos inspirar e para a gente fazer uso dela. Mas a tendência também está aí para a gente entender essa leitura, né? Para a gente entender como que surgiu uma cor do ano, por quê e por que ela vai ser aplicada no projeto. Porque a cor de ano a cor do ano de um, gente, não pode não ser a cor do ano do outro, né? Eu acho que cada casa é uma tendência. Então, qual é a cor do ano daquela casa? Qual é a sua cor do ano? É isso que a gente tem que descobrir. As minhas cores do ano, gente, e aí é engraçado que é uma coincidência incrível, né, com a cor do ano da Coral. E aí eu vou aproveitar, olha, para responder a pergunta da Patrícia P, que está falando aqui, olha. Qual é a melhor cor para montar um home office? Ela está perguntando isso. Eu acredito que a melhor cor para a gente... Não tem isso, tá, gente? Primeiro, vamos desmistificar aqui que tem melhor cor para isso, melhor cor para aquilo. A melhor cor que tem é a cor que você gosta e que você quer usar, tá? Eu sei que essa resposta não ajuda muito, então por isso eu vou complementá-la para tentar dar uma luz para vocês. A melhor cor para o home office são cores dessaturadas, são cores que não têm muita vibrância, ainda mais se você estiver se relacionando de frente para essa cor, né? Se essa cor estiver na parede de frente para você. Então eu sugiro, olha, aqui tem essa expressão dusty colors, que é empoeirada, né? Dusty é empoeirada em inglês. Então são essas cores que são mais dessaturadas mesmo. Então, olha, e elas têm todas as cores, né? O azul, o coral, o marrom, o laranja, tá vendo? O verdinho meio acinzentado. Então procurem na cartela de cores essas cores que não vibram muito. São cores que têm mais cinza na sua composição. Uma outra cor que eu gosto muito, e que em inglês até tem nome, é o grade. Grade é a mistura do cinza com o bege, né? O cinza em inglês é grey e o bege em inglês é beige. E ele, assim, né, o pessoal lá de fora já entendeu a importância desse grade. O que é o grade? É um cinza mais quentinho, né? É um cinza que não tem essa frieza ou essa rigidez, né? É um neutro que não tem essa rigidez do cinza. E aí, isso também é um ponto para a gente falar. Por quê? Porque a gente ficou por muito tempo... A gente não, tá? Me tira dessa. As pessoas ficaram muito tempo viciadas no cinza como uma cor neutra ou como uma cor que combina com tudo. E realmente, gente, o cinza é uma ótima cor para isso. Mas a gente pode e precisa abrir a mente para essas escalas de neutro, né? Não é só cinza que é neutro, não é só bege que é neutro. Então, hoje em dia, para criar uma atmosfera mais acolhedora,
eu trocaria o frio do cinza por um neutrinho de um bege ou de um ocre, né, mais acinzentado, que funciona igual, tá, o cinza, mas que vai te trazer mais um calorzinho do que o cinza traz. E aí que a gente entra na cor do ano. Aí você vê, né? Olha só, eu botei aqui que o Grade era uma cor que eu gosto muito, e a cor do ano da Coral de 2021, para quem ainda não sabe e para quem ainda não teve oportunidade, né, para quem não teve a oportunidade de estar presente no evento digital do dia 8, a cor do ano é a pedra esculpida, que é essa mistura de marrom com ocre, com terra, né? E o argumento é muito bonito. Eu vou mostrar para vocês o argumento da cor. E vê se não significa muito o que a gente está vivendo agora. A coragem para esculpir a mudança. Foi um ano muito desafiador, com mudanças que nos fizeram perder o chão. Um ano duro, difícil, mas cheio de descobertas também. A nossa casa ganhou o status de lar e nos reconectamos com ela. A natureza, do lado de fora, deixou saudades e procuramos nos reaproximar. Buscamos na solidez da terra, no acolhimento do lar e na força da natureza a inspiração para a nossa cor de 2021. Pedra esculpida é um tom natural e quente que representa o equilíbrio e a estabilidade. Uma cor forte e da terra, que traduz estabilidade, crescimento e coragem para esculpir essa mudança. Então a gente tem aí, gente, a cor do ano de 2021, que para mim é uma cor muito acertada, tá? E muito corajosa da Coral apresentar. Sabe por quê? Porque 2 anos atrás, a Coral apresentou um tom quase parecido, que era o creme brulee, que era um tom de ocre um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais amarelado, né, um pouquinho mais vibrante. E aí, quando a gente pensa nesse tom, o que eu consigo enxergar, tá, da Coral apresentando isso? Primeiro, é o reforço da Coral para desmistificar a cor, que cor não é só o amarelo, o roxo, o verde, né? Você pintar, você valorizar os neutros é sim uma ferramenta importante para você colorir a sua casa. E outra coisa, tá? Esse tom, e eu vou lançar um desafio aí para vocês. Esse tom combina com tudo. Tudo. Bota amarelo, bota verde-limão, bota roxo, bota... E aí, mais pra frente, eu vou falar pra vocês da importância de você usar um neutro. Mais pra frente é ótimo, gente. Peguem uma água, vamos fazer um pipi, porque vocês já estão vendo que essa apresentação é grande, né? A importância de você usar uma segunda cor, né? Um tom neutro, um tom apaziguador, quando você usa um muito vibrante. E essa cor, ela é perfeita para isso, tá? Vou aqui olhar algumas dúvidas, gente. Beatriz Gomes. Existe um meio termo entre ter plantas na decor e o urban jungle? Claro, gente, sempre tem um meio termo. Eu acho que você pode ter 3 plantinhas, 2 plantinhas, algumas plantinhas espalhadas pela casa, né? Assim, espalhadas pela casa é um pouco complicado, porque você tem realmente que prestar atenção na incidência de luz do seu espaço. Mas 2 ou 3 plantinhas no espaço já te trazem essa sensação, né, de aconchego, de casa de verdade. Eu não tenho limites, porque eu sou leonina, né? Então eu trabalho nos extremos. Então aqui em casa é urban jungle mesmo. Aqui, olha, a gente entra rapidamente nessas subpaletas, né, da cor do ano da Coral. E eu presto atenção em algumas tendências também aqui, que vocês também vão ficar ligados, que são a combinação de cores da mesma família, mas que acontecem num tom sur tom. Aqui, tá vendo? A coral, rosa, vermelho, marrom, ocre, bege. Aqui também, olha, uma paleta de caramelos e amarelos. Aliás, eu tô em love com essa paleta. E aqui uma paleta de cores análogas. Vocês podem também prestar atenção nessa tendência, tá, gente? De ambientes com combinações de cores análogas, sobretudo as cores verde e azul. Cores análogas, para quem não sabe, existe um círculo cromático, né? Que é um círculo que tem todas as nossas cores. E as cores análogas
nesse ciclo são as cores que estão umas ao lado das outras. Por exemplo, o verde e o azul, o amarelo e o laranja, o vermelho e o rosa, né? Ou o rosa e o roxo. Essas combinações análogas também trazem uma sensação de sutileza, de tranquilidade. Aí eu trouxe, gente, 10 mitozinhos para a gente falar sobre cor. Porque eu comecei a receber umas perguntas, né, cada vez mais frequentes, e comecei a ver que a gente precisava desmistificar alguns preconceitos que a gente tem de cor para a gente se libertar disso e conseguir começar a colocar cor na nossa casa, cor na casa do nosso cliente. E a primeira delas é: cor escura encolhe o ambiente? Gente, o nosso olho, o olhar humano, ele tende a reconhecer como mais próximos os objetos que são mais claros e como mais distantes os objetos que são mais escuros. Isso é semiótica, tá, gente? Isso não é cultural, não. Isso é biologicamente mesmo falando. Então, é uma certa crendice a gente achar que a cor escura encolhe o ambiente, quando, na verdade, ela traz essa sensação de infinito, essa sensação até de fundo infinito. O que a cor escura faz no ambiente é escurecer o ambiente. Sim, nenhuma cor reflete tanto a luz quanto o branco. Então, a dica que eu dou é que a gente use cor escura, né? Ou em lugares, por exemplo, aqui nessa foto a gente vê nitidamente que existe uma incidência de luz natural aqui. E mais uma vez, gente, não tem certo nem errado, tá? Mas eu usaria uma cor escura ou próximo à janela ou com respiros brancos para que esse rebate, né, para que esse reflexo da luz continue acontecendo. Uma outra dica que eu dou a vocês, que aqui tem nos dois espaços, eu chamo de abrir janelas onde não tem, tá? É muito comum, vocês vão observar isso nos projetos de arquitetura, é muito comum que quando a pessoa usa uma parede muito escura, ela abra uma janela com um elemento muito claro na frente. Então, por exemplo, esse quadro aqui, olha, que quase não tem elemento, que ele é mais branco do que qualquer coisa, é meio que uma janela. Essa prateleira com essa composição também é meio que uma janela. Essas aqui também. Então, quando você abre, né, essas interferências claras na frente da cor escura, você traz um pouco mais de conforto visual. Tá? Você não fica com aquela sensação de caverninha. Aqui a janelinha, gente. Outro ponto aqui da dica da cor escura que eu dou para vocês são essas cores escuras bastante dessaturadas, como eu falei, né, alguns slides acima. São cores que não vibram tanto. Então, apesar de muito escuras, são cores gentis, mais silenciosas. Né? Nem toda cor escura é agressiva ou forte demais. Aqui um outro tom de azul, olha, super, né, desaturado. Aqui eu gostei muito dessa sacada, porque quando a gente coloca uma cor escura, olha, na frente de uma estante, né, aqui a mesma coisa, na frente de um nicho, olha essa sensação de infinito, né? Você não sabe onde termina esse fundo, se é parede, se é um buraco, se isso é embutido, né? Você perde um pouco essa sensação de onde termina a parede. Aqui mais exemplos de tons escuros próximos à janela, olha. E setorizados, né? Você não precisa... Aqui ele pintou até o teto, ó. Ó, aqui a Aline Nascimento perguntou: a cor escura ficaria de frente para a janela ou na parede da janela? Gente, não tem regra, tá? O que eu tô falando não tem regra mesmo. O que eu tô falando para vocês é que para que ela fique na parede que tenha maior incidência de luz. Até para essa cor ser fiel, tá? Imagino que já deva ter acontecido aí na Chatuba, do pessoal ter ido comprar tinta, escolher um tom e chegou em casa é outro tom. É por isso, gente, porque a luz muda tudo, né? Então, assim, quanto mais luz tiver no ambiente, mais fiel vai ser aquela cor da cartela. Tá? Talvez se você coloque essa cor numa parede de frente para a janela que não receba tanta luz, menos luz, né, que receba luz, mas não receba tanta luz, essa cor vai ficar escura na parede. E que não é ruim, né, gente? É só o ruim é o inesperado, né? O ruim é não seguir conforme o planejado. Então eu estou falando, para seguir conforme o planejado, para que aquela cor não fique escura demais, escolha
a parede que tem a maior incidência de luz. Dica 2, né? Mito 2, na verdade, é que cor enjoa, né? E realmente, gente, o que enjoa, cor enjoa? Não, cor não enjoa. O que enjoa é o tom. Né? Então, possivelmente, se você colocar um verde-limão na parede, possivelmente você vai correr o risco de enjoar desse verde-limão mais rápido do que um verde mais suave. E tá tudo bem, tá, gente? Porque, assim, primeiro que o erro tá na pergunta, tá? O erro tá no problema. Qual o problema de enjoar de uma cor? Né? A gente não enjoa de uma música ou de um doce, se você enjoou é porque você se relacionou muito com ela, né? Você olhou muito para ela, e enjoar faz parte da vida. Então, assim, se permitam também colocar a cor do momento na casa de vocês e se permitam também enjoar. Enjoar não é sinônimo de arrependimento, tá? Porém, né, se você tem medo de enjoar, eu volto lá atrás naquela dica dos dessaturados de novo, né? Em vez de você botar um roxão na parede, coloca um roxo com bastante cinza. A Coral tem uma cor que foi a cor do ano de 2017, que é o Adorno Rupestre. Anotem aí, gente, Adorno Rupestre. É uma cor muito linda e bem parecida com essa aqui da parede, tá vendo? Que é uma coisa que transita entre o marrom, o cinza, o roxo e por aí vai. Aqui mais um exemplo, né, de paredes mais lavadas, né, de um azul mais lavado, de um rosa mais lavado, um verde mais lavado, ó. E aí eu tô mostrando para vocês que tem de todas as cores do arco-íris, você consegue encontrar um tom mais desaturado. A questão é que quem não tem experiência com cor, ou não está acostumado a trabalhar com cor, não consegue enxergar essas nuances de tom, né? Por exemplo, se me perguntarem que cor eu não gosto, eu vou responder de cara que é o laranja, porque eu tenho uma gastura desse mobiliário urbano desse Rio de Janeiro, dessa cor laranja, entendeu? Daquela lata de lixo laranja, eu não gosto daquela cor. Mas se eu for responder de bate-pronto, porque eu amo um terracota, eu amo um sombra de cedro, que é um coral da Coral, que eu gosto muito. Então, assim, repensem essa coisa de gostar ou não gostar de determinada cor, porque o mais importante do que a cor é o tom, tá? Aqui, olha, outros tons super suaves, super gentis. Rosa é para menina. Eu acho que a gente já desmistificou isso há um tempo. A gente até teve uma polêmica aí no ano passado em relação a isso, né? E eu acho que a gente pode, sim, parar com essa noção de que rosa é para menina, porque não é só de rosa princesa da Disney que se faz o rosa, né? A gente tem diversos subtons e até misturas de rosa com marrom. Ó. Chega uma hora que isso é um rosa, tá, gente? Tem até uma cor que eu amo muito, que se chama couro rosado. Eu e o Maurício Arruda, a gente ama essa cor. E é uma cor que transita entre o rosa e o marrom, couro rosado, anotem aí. Então, olha, vai muito mais da escolha do tom e da combinação que você vai fazer com esse rosa do que qualquer coisa. O rosa, inclusive, eu acho um tom super doce, super acolhedor, e que é uma injustiça relacionar o rosa à menina. Aqui eu estou mostrando bastante tons de rosa, né, misturados com preto e com grafite, porque eu acho que é uma ótima saída, né, para você amadurecer um pouco o rosa e deixar ele mais democrático para uma área comum, né, habitado por diferentes pessoas. Tá aqui, olha. Aqui o rosa veio para o revestimento, mas aí a tinta veio aqui, olha, espertamente nesse grafite bem profundo para trazer esse equilíbrio. Aqui a mesma coisa, ó. Teto tem que ser branco. Esse é o mito 4 e eu acho que o Casa-Cor veio bem para desmistificar, né, esse medo que a gente tem de pintar o teto. O teto, gente, é claro, né, que tem aquela questão da iluminação, né, da incidência de luz. Mas nem sempre isso é uma regra que a gente precisa cumprir, tá? A iluminação pode trazer esse equilíbrio,
E quando a gente fala de teto pintado, o teto pintado, gente, tende a aumentar o ambiente. Por quê? Porque ao pintar um elemento que está fora do nosso campo de visão, né, está fora daquela altura do nosso campo de visão, o nosso olhar precisa percorrer todo o nosso campo de visão para chegar naquela interferência que ele está nos chamando. Então, esse percorrer traz essa sensação de aumento, né? Traz essa sensação mais alongada para o cômodo. Aqui outros exemplos. Mas o teto tem que ser claro, tem que ser escuro. Depende, gente. E eu odeio falar depende, tá? Só que o depende, eu até conversei com o Maurício Arruda dia desse sobre a gente não poder falar depende, né? Porque o depende não ajuda ninguém a falar depende. Só que a gente gostaria de falar o depende para vocês, só para vocês entenderem que realmente não tem regra, né? Vai de acordo com a harmonia e de acordo com o que você quer passar com aquele cômodo. Porque, por exemplo, aqui nesse cômodo, eu não sinto realmente muita amplitude, mas eu sinto um acolhimento, um calorzinho que me atrai, que me faz me sentir confortável nesse espaço. Aqui, olha, nesse da porta, é bem aquele exemplo que eu falei para vocês do olhar percorrer a informação. Então aqui, olha, a gente olha a porta e o olhar, vai lá para cima. Então a gente também consegue achar que o pé direito é 2 vezes mais do que ele deveria ser. Aqui algumas outras soluções, olha, de pintar parte da parede da mesma cor do teto. E quando a gente faz isso, a gente quebra a noção da quina do teto. Então ele fica quase parecendo uma abóbora, sabe? Um teto arredondado. Quebrar quinas através da cor, né? A gente saiu do limite dessa quina e trouxe o limite para cá. Mas isso não vira uma quina, isso virou um limite de cor e a gente perdeu a noção dessa aresta aqui. E isso também traz uma sensação de amplitude. E aqui, uma outra sensação de acolhimento, né? Nesse teto terracota incrível. Aqui outros exemplos, né? Que não necessariamente o limite da pintura precisa ficar na aresta, né? Na divisão entre parede e teto. Aqui, olha, eu mostro muito para vocês aquele exemplo daquela paleta da Coral, né? Da cor do ano, que são tons quase que análogos, né? Funcionando combinados. Um bordô, um vinho, um rosa. Olha que tranquilidade que isso traz. Essa dica aqui talvez seja a mais importante para vocês e talvez seja o espaço onde a cor do ano seja mais útil, a pedra esculpida. Eu costumo ver muita gente errando na aplicação de cor, e eu estou falando errando não porque esteticamente ficou feio não, tá, gente? Eu estou falando errando porque a pessoa não ficou satisfeita com o resultado final, que é, muitas vezes a pessoa fala, eu vou colocar só uma corzinha aqui na parede para não ficar muito, o resto eu deixo branquinho, e aí eu vou pintar essa única parede só de vermelho. O que acontece? Não existe um outro tom para absorver, né, para acomodar esse vermelho, e esse vermelho vira um intruso nessa casa. O vermelho fica gritando nessa casa. Então, a dica que eu dou para vocês é nunca use um tom vibrante só com o branco, tá? O uso do tom vibrante só com o branco, eu tô falando nunca, assim, só para vocês não correrem o risco de acharem que vocês só estão enxergando aquele tom, tá? Porque pode tudo, como eu vou falar para vocês. Por exemplo, aqui, né? Esse foi o espaço do Pedro Lázaro da Casa Cor São Paulo, foi o espaço da Coral do ano passado. Imaginem se o Pedro tivesse colocado essa faixa roxa aqui embaixo e não colocado esse azul em cima, né? Se aqui em cima fosse branco. Eu tenho certeza que a primeira coisa que a gente ia enxergar nesse espaço era a parede. Outra coisa muito boa que ele fez aqui, e que a gente pode usar isso também como dica, é quebrar a pintura com composições que invadem a pintura, né? Isso tirou o protagonismo dessa meia parede roxa aqui, tão invasiva, né? Então, o uso de um tom neutro, e aqui poderia ser, né, qualquer tom neutro, e o uso de um elemento que rompa, né, essa divisão,
vai trazer uma harmonia, né? Vai suavizar um pouco o uso dessa cor tão forte. Aqui é a mesma coisa, gente, ó. E aqui não necessariamente são 2 tons claros, né? Mas imagina essa parede bordô com esse sofá bordô, se essa parede aqui não fosse esse tom de camurça, ou esse tom mais, né, neutro. Ainda assim escuro, só que neutro. Né? Essa parede aqui ia gritar, isso ia virar muito intruso. Outra coisa que eu tenho a dica para dar para vocês aqui, olha aqui do lado da janelinha que eu falei para vocês, ó, se repetindo, tá vendo? Então, assim, usou escuro na parede, mas abriu uma janelinha branca aqui. Coincidência? Não acho, não. Aqui, olha, a gente tem 2 pontos, né? A gente tem essa solução de trazer essa direção visual, de direcionar o seu olhar para essa pintura até o teto. E tem também essa quebra do amarelo nesse tom aqui, que me parece um cinza, só que meio azulado. Não sei se meu computador está diferente de vocês. E olha, a pessoa escolheu manter o teto em branco, mas quebrou esse contraste. Vocês podem ver aqui, olha, que talvez seria um espaço até um pouco mais infantil, né? Se esse amarelo tivesse só no branco. Olha como esse neutro vem para trazer uma suavidade mais para essa faixa amarela. Aqui é a mesma coisa, gente. Imaginem se não tivesse essa parede preta aqui, olha, e tivesse só esse amarelo com esse recorte branco. Você só ia enxergar esse amarelo. Então, assim, a dica que eu dou é: não tenham medo de colocar cor vibrante na parede, mas usem também um tom neutro com ela, porque vai parecer menos colorido. As cores vão se encaixar melhor, tá? E eu volto, né, para esse espaço da Leila Bittencourt que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, porque não é só de cinza que se faz um neutro, né? Qualquer cor com muito cinza, eu chego a arriscar que esse aqui seja o Praça no Inverno, que é a cor do ano desse ano. Que eu usei o Praça no Inverno, gente, como neutro principal da minha casa esse ano. E o neutro da minha casa esse ano foi um verde acinzentado. Porque é isso, assim, a Praça do Inverno, ele tem mais cinza do que verde ou azulado. Então ele funciona assim como um bom neutro. E aí que eu volto a falar para vocês do Pedra Esculpida, da Coral, né, que é a cor do ano de 2021. Que ele funciona como um neutro, ele funciona como esse novo cinza, só que com mais acolhimento, com mais calorzinho. Ele funciona como uma cor única na parede. Ele funciona assim com um recorte branco, que não vai vibrar, que não vai ser um intruso. Então, uma cor boa para vocês se iniciarem. Aqui, né, um outro exemplo de um neutro que não é cinza. Aqui a gente tem uma parede marmorizada, do outro lado uma parede, se eu não me engano, até de telha, né? Enfim, um revestimento. Bordô. Se essa parede não fosse azul, gente, a gente só veria essa parede bordô. Então, é sim preciso que a gente traga alguns outros neutros para trazer esse equilíbrio. E trazendo esse neutro, tá? Isso aqui funciona em qualquer cor. Isso poderia ser um verde-limão, isso poderia ser um vermelhão, qualquer cor. Um outro ponto que eu acho que a cor do ano também traz muito isso, né? Desmistifica isso, é que cor, para ter alegria, tem que ser cor vibrante. E não é isso, gente. O que traz alegria para casa é camada, é história, né? É memória. Então, assim, toda cor pode trazer alegria. Se você quiser, né? Se você for uma pessoa de neutro, que venha neutro. Se você for uma pessoa de cinza, que venha cinza. E a Coral, ela fez uma apresentação que me inspirou muito e me formou muito esse meu pensamento de cor, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que pinto na casa das pessoas, no Mais Cor, por favor, eu uso muita cor, né? Muito colorido. E depois dessa apresentação da Coral, que eu vou falar para vocês, eu desmistifiquei um pouco esse meu discurso que talvez eu usava no programa antigamente, que é: ai, mas não tem cor nenhuma aqui. Ai, mas isso aqui tá muito branco. Porque tem gente que não é do colorido. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem ser do branco, se você for do branco, né? Quem é do branco que seja do branco, quem é do colorido que seja do colorido. Mas existe aí um meio do caminho e uma sutileza muito grande, que é o uso de outras cores mais suaves
no ambiente, que ainda assim o ambiente está alegre. Né? A Coral fez uma apresentação chamada A Revolução Silenciosa. E isso tem uns 5 anos, se eu não me engano. Mas eu guardei isso muito para mim. Né? Era um discurso que, naquele momento, era a vez dos introspectivos, dos tímidos. E essas pessoas, elas realmente estão sempre renegadas, né? Até no Brasil, assim. Porque no Brasil, ser extrovertido, ser barulhento, ser dado, é sinônimo de ter uma boa personalidade. Né? Nas próprias dinâmicas de grupo, erroneamente, isso tende a ser valorizado. Quando, na verdade, os introspectivos também têm o seu valor e o poder de observação, né, de ser silencioso, de observar mais que falar. E a Coral fez uma homenagem a esses tímidos e fez uma proposta de paleta que se chamava A Revolução Silenciosa. E eu achei isso muito inspirador, porque aqui a gente está mostrando ambientes com mais de 3 cores, né? Ó, uma, duas, três, e ainda assim são ambientes super tranquilos, calmos, né? Eu acho que a cor aqui, ela vem em segundo plano, né? Aqui primeiro você enxerga uma atmosfera e depois você enxerga a cor. E eu acho esse tipo de trabalho de cor também muito legal. Ó, mais outro exemplo aqui, olha. Aqui um outro exemplo, aqui a gente tem um teto de uma cor, aqui me parece que é a mesma cor, mas em incidência diferente de luz. Aqui uma outra cor, tá vendo? E é uma grande combinação desses tons mais dessaturados que eu falei para vocês. Esse, inclusive, podia ser bem pedra esculpida, ó, não é não. Mas tá aqui, olha, uma referência. Uma cor vale por 2, né? Isso também a Coral mostrou muito naquelas paletas que eu falei ali de tom sur tom. Tipo, vários tons de vermelho, vários tons de verde. Muitas vezes, gente, fazer um tom sur tom na parede pode ser mais gentil e menos invasivo do que meiar uma parede de cor com a outra parede branca. Porque aqui a gente está minimizando esse contraste. Né? Aqui a gente está trazendo uma parede bicolor, mas uma cor está balanceando a outra. Diferente daquela minha parede que uma cor que é branco em cima e cor embaixo, e aquela cor embaixo fica meio que tomando muita conta do ambiente. Ó, aqui um outro exemplo, uma cor que não é fácil, né? Um coral super vibrante, usado em menor escala, e aqui um rebaixo, né, dessa cor no alto, né, no campo de visão. Com uma separação aqui, ó, que já não é o branco, porque senão aqui a gente ia ter uma quebra muito grande entre uma cor e outra. Tá vendo um neutro aqui no meio? Que também poderia ser um pedra esculpida? Nada disso é à toa, gente. Eu tô aqui para detectar essas coisas e contar para vocês. Aqui a mesma coisa, olha, pessoal. Aqui um verde escuro embaixo e um tom sur tom ainda escuro, né, mas mais suavizado em cima. Outros exemplos, ó. Tá aqui um verde mais vibrante até, né? Esse nem é desaturado, é um verde bem aceso, com um verdinho bem calminho aqui. Aqui a mesma coisa, olha, um laranja, um terracota, que eu amo, e aqui esse rosado mais suave. Aí, olha. Outros exemplos, tá? Tem uma dúvida aqui. Queria combinar algum tom com o cimento queimado do meu piso. Tem alguma sugestão? Daniel Rocha. Bom, Daniel, você tá com tudo, né? Porque, assim, cimento queimado combina com tudo. Então, eu não, depois dessa palestra aqui que eu tô dando de cor, eu espero que você tenha autonomia de decidir a sua cor, tá? O que eu vou te falar é, vá em frente. Porque cimento queimado é esse neutrão que você pode ter a liberdade de combinar com tudo. A outra dúvida é da Gabriela Carrara. No Mais Cor, já vi você pintar alguns azulejos em cozinha. É possível pintar em banheiros também? Tenho medo de descascar e não dar certo. Gente, eu super pinto azulejo. Dá para pintar piso, dá para pintar parede. É claro, né, que o piso, sim, vai precisar de uma manutenção em 1 ano, 2 anos, mas existe uma tinta da Coral, que é uma tinta epóxi, né? Na verdade, tinta epóxi existe em todas as marcas, que é a tinta indicada para você pintar azulejo, cerâmica, ou seja, superfícies
muito pouco porosas. A tinta da Coral é o Van de Epoxy e tem a base d'água, então assim, é uma experiência super positiva de pintura, tá? Porque não tem aquele cheiro forte de tinta epóxi que a gente está acostumado, não estraga as ferramentas, dá para você fazer por conta própria, seca rápido, então sim, dá para pintar. Dentro de banheiro, é possível que você tenha que fazer uma manutenção, tá? Mas pelo meu uso, assim, pela minha experiência, eu já pintei boxe de banheiro e ele não descascou, tá? O que descasca é o atrito. Então é mais o piso que acaba descascando. O banheiro eu não precisei retocar. A parede, né? Vamos lá. É caro e dá trabalho. Essa eu amo também, porque eu acho que é um mito muito grande a gente achar que pintar parede é caro ou que dá trabalho. Porque realmente, assim, pintar uma paredona, se você nunca pintou parede, realmente dá trabalho. Caro não é, até porque eu vou falar para vocês, a cor e a tinta, na minha opinião, são as ferramentas mais baratas, mais democráticas e mais potentes para você mudar o ambiente. Porque um litrinho de tinta, diz aí, no 40 reais, 40 e poucos reais, um litrinho, né? Aquela latinha de 800 ml. E realmente, gente, a gente pode fazer pequenas, grandes revoluções com um litrinho de tinta. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, olha, como que só uma interferência setorizada de cor e que você pode resolver numa tarde, né, com fita crepe e um rolinho, e você já faz toda a diferença no seu espaço. Então tá aqui, olha. Essa solução eu achei muito legal de pintar metade da prateleira. Olha aqui para você criar um espacinho, olha. Isso aqui faz as vezes de um móvel, né, gente? Isso aqui poderia ser um armáriozinho aqui na parede. E foi resolvido com cor e prateleira. Aqui, olha, uma outra solução. Aqui isso aqui é uma boa ideia para o home office, né? Vocês até me perguntaram lá do outro lado. Lá do outro lado não, mais cedo. Aqui, olha, uma composição de litrinhos de tinta, né? Aqui, olha, essa faixa para setorizar. Um litrinho de tinta, gente, já setoriza o espaço também, né? Aqui, setorizando o home office. E tá aqui aquela dica de uma cor mais calma, né? Se você quisesse uma cor mais forte, eu sugeriria colocar aqui, olha, na lateral da parede. Não na parede que você encara. De novo, não tem certo e errado, né? É a minha sugestão. Para você correr menos risco de enjoar a curto prazo dessa cor. Porque a gente só enjoa de cor que você se relaciona muito. Então você tende a enjoar da cor que você está de frente para a TV, de frente para sua mesa, de frente para sua cama. Tentem colocar as cores mais vibrantes atrás de você, atrás do seu sofá, atrás da sua cama, tá? Aqui uma outra solução, olha, com um quartinho de tinta para você construir florestas. Tô brincando, mas assim, olha como, né, num cantinho verde, voltando lá ao Urban Jungle, como que a cor pode te ajudar a setorizar esse espaço, a realçar o verde das plantas, né? E mais do que isso, naquela parte lá da cor escura, né, que traz esse fundo infinito, olha como aqui nesse cantinho Urban Jungle, o verde pode trazer essa profundidade, né, para esse canto. Outra dica que está aqui também, aquela dica da última cor da cartela. Né? Se vocês não estavam ainda entendendo como é que vocês podiam usar aquele tom mais escuro da cartela, tá aí a dica para vocês, olha, para setorizar um cantinho verde, batata. Outra crendice que a gente tem é que o branco não é cor, né? E eu falei muito isso no Mais Cor antigamente, quando eu estava começando, e eu muito me arrependo, que era falar assim, ai, mas isso tá muito branco, tem que mudar isso aí. E a minha implicância com o branco, gente, porque o branco não é a ausência de cor, né? O branco, na verdade, é a soma de todas as cores com luz. Então, assim, o branco, ele só não é cor quando ele é um branco negligente. Que é aquele branco, quando eu cheguei, já estava assim. Se o branco já estava daquele jeito e você não fez nada por aquilo, esse branco não é cor. Mas se ele é um branco ativo, né, ele não é um branco passivo, ele é um branco que você escolheu o branco. Você gosta do branco, a sua personalidade é branco, você provavelmente não tem um gato, um cachorro, uma criança pequena, mas
você escolheu, isso define quem você é, e tá aí, tá tudo certo, tá, gente? Então, se o branco for ativo, tá tudo certo. Se o branco faz parte da sua identidade, a coral mesmo, já eu não tenho aqui como contar nos dedos a quantidade de brancos para você escolher na cartela da coral. Não é à toa, né? Na cartela da coral não tem o branco, 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 acabou. Né? Tem todos os subtons de branco para você escolher. Aqui é a mesma coisa. Vocês acham que essa pessoa aqui chegou nesse ambiente e não fez nada e por isso a casa dela é branca? Não. Obviamente, são casas de pessoas que valorizam o branco e que escolheram o branco. E aí, tudo certo, tá? Nada errado. Aí, olha. É claro que tem algumas saídas, né, para você trazer um pouco mais de personalidade para o branco, como texturas, outros materiais, por exemplo, olha, aqui o uso do preto te traz uma atmosfera mais industrial. Aqui o uso da madeira clara já te traz uma atmosfera mais delicada, né, uma casa mais acolhedora. Eu vejo muito conforto e aconchego nessa casa, por exemplo. Muito mais pelo uso da madeira do que pelo branco, mas ele está aí fazendo a função dele. Essa é muito boa também, porque assim, essa cor é feia, essa cor é bonita, né, gente? E não tem isso, tá? Por isso que, voltando a falar do Maurício, né, e essa dificuldade que a gente tem ao falar depende para algumas dúvidas. Porque é isso, não tem cor feia e não tem cor bonita, tá? Um exemplo disso é a Pantone, que elegeu a cor mais feia do mundo. É isso, gente. A gente tem uma coitada que foi eleita a cor mais feia do mundo, que é a Pantone 448C. Foi feita uma pesquisa com 2.000 pessoas na Austrália, onde foram apresentadas diversas cores e essas pessoas tinham que escolher a cor que causava mais repulsa a elas. E a maioria escolheu essa cor. E aí a Austrália aplicou essa cor nas embalagens de cigarro de todo o país. E isso foi uma campanha tão bem sucedida, porque aí, o que eles fizeram? Através da cor, através da semiótica, né, do inconsciente que o seu cérebro reconhece, eles usavam uma cor repulsiva para fazer uma campanha antitabagista. Então, assim, genial. E isso ficou tão famoso que isso foi usado também nos Estados Unidos. Enfim, a coitada dessa cor aqui, Pantone 448C, foi batizada da cor mais feia do ano. Mas tá aí, olha, o Paulo Azevedo, no Casa Cor 2019, criando para mostrar pra gente que não tem cor certa e não tem cor errada, tá aí mostrando que com harmonia, com intenção, dá sim para fazer até a cor mais feia do ano, da vida, né? A cor mais feia do planeta, ser uma cor que te traz aconchego, que te inspira. Tá aqui, gente, tá? Para não deixar mentir. Aqui eu vou falar rapidamente, tá? Que é um macete que eu uso para colocar cor, sobretudo quando são muitas cores vibrantes, tá? E são cores que eu uso muito no mais cor, né? Então, assim, para mim é muito difícil usar cor vibrante sem usar pinos, sem usar madeira, sem usar planta. Por quê? Porque planta e madeira conseguem, e não só madeira, tá, gente? E elementos de fibras naturais. Eles trazem uma calmaria ou um equilíbrio para essas cores muito vibrantes. Então, assim, quer usar uma cor vibrante? Tá na dúvida se vai ficar muito, sei lá, agressivo ou muito forte? Coloque nessa parede também alguns elementos naturais, como palha, fibras, madeira, plantas. Esses elementos ajudam muito a neutralizar essas cores vibrantes. Eu faço isso muito no Mais Cor. Calma aí. Aqui, olha, um outro exemplo, que é uma cor, né, vibrante, um papel de parede frio e um roda-meio, que a gente chama, que é essa madeira aqui, que serve para dividir os ambientes. Olha como esse roda-meio de madeira, nessa madeira, né, bem caramelo, bem quentinha, olha como ela traz um aconchego aqui para o espaço, tá vendo? A mesma coisa aqui, olha, esse tom super vibrante, não é um tom fácil, mas olha como ele fica aninhado, né, nessa
cabeceira de madeira mais rústica e também nesse móvelzinho lateral. Aqui a mesma coisa, né? Uma parede super acesa, com essa madeira aqui mais rústica, fazendo esse equilíbrio, e com todo esse verde também na frente. Aqui eu queria mostrar para vocês duas coisas, né? Uma é aquela coisa da janela, que eu tinha falado para vocês, abrir janelas com quadros, né, na parede, clarear, né? Uma parede quase preta, né? É um grafite, mas quase preto. Mas olha como o piso de madeira, o móvel de madeira, a moldura de madeira, com essas artes que são super claras, super gentis. Olha como tudo isso suaviza essa parede que poderia ser super pesada, né? Aqui a mesma coisa, tá vendo? Para cores complicadas, né? Quase um vermelho, um terracota, ou um laranjão, né? Meio telha. Olha como que as cores são mais suavizadas com a palha, com a madeira, né? Aqui outro elemento de madeira. E aí, né? Aqui a gente tem dois exemplos distintos, né? Um é a madeira para trazer um calorzinho, né? Aqui é uma cor mais fria, né? Vibrante e fria, e a madeira traz um calorzinho. Ah, mas e se a cor for quente? Não, gente, funciona também. Aqui, ó. Tá vendo? É tom sur tom, só que a madeira traz esse... É quase um coringa mesmo da cor. Planta e madeira, vamos chamar de coringa da cor, que traz essa neutralidade. Aqui, ele não traz essa neutralidade, mas ela traz esse amadurecimento. Por exemplo, aqui, olha, é uma pintura super candy, né? Que se talvez aqui não fosse um móvel de madeira, se fosse um móvel laminado branco, ia parecer ou um ambiente mais infantil ou mais frio. Então, assim, a madeira também chega para trazer esse amadurecimento, né? Ou então essa casa com cara de casa de verdade, sabe? E acabamos! Vou stop sharing aqui a minha coisa para eu assistir vocês de novo. E aí, gente, quanto tempo? 2 horas. Eu falei que ia ser longo, gente. Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que essa palestra tenha ajudado vocês a abrir um pouco o olhar de vocês para a aplicação de cor, seja na sua casa, seja na casa de um cliente. A gente viu aí que a cor é, sim, uma ferramenta muito potente para a gente definir identidade, para a gente mudar o nosso estado de espírito, o estado de espírito do nosso cômodo. Eu me sinto muito grata toda vez que eu tenho a oportunidade de ficar aqui compartilhando conteúdo, compartilhando inspiração com vocês. Só tenho a agradecer a Chatuba Materiais de Construção. Gente, para quem não conhece a Chatuba, é uma loja especializada em tintas e material de construção. Então, se vocês gostaram aqui de alguma tinta, de algum tom, de alguma cor, se vocês têm dúvida, vocês podem entrar no site, tá? chatuba.com.br. Lá vocês vão encontrar como falar no Televendas, acesso ao Televendas, compra no site. São 6 lojas, tá? No estado. Eu sei que ainda está complicado incentivar a sair de casa, mas as lojas estão abertas. Quem quiser vai na loja. Quem não se sentir confortável de ir na loja, entrega, tá? A Chatuba entrega no Rio, no estado do Rio. Então, se informem, busquem informação, o time está aí para orientar vocês. Eu também estou aqui para ajudar no que for preciso, no que puder. As minhas redes são Casa de Colorir, no Instagram, no www. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Entrem lá no Instagram e vou pedir um favor para vocês, para a gente ajudar esse conhecimento a ser perpetuado. Vamos fotografar aqui a tela e aí a gente posta no Instagram, marcando Casa de Colorir e marcando Chatuba. Cadê o arroba? Como é que é o arroba mesmo? É Chatuba Materiais de Construção. Tudo junto, tá? Vamos marcar que eu dou repost. Chatuba vai dar repost também para a gente fazer esse conteúdo chegar para todo mundo que precisa. Essa é a minha Urban Jungle. Quero ver em breve a Urban Jungle de vocês, tá bom? Um beijo e muita inspiração para todos nós. Fiquem bem.